Um grupo de estudantes da Alemanha ficou empolgado ao caminhar pelo terreno rochoso dos Alpes austríacos e subir a montanha Hocherdachstein. Pouco sabiam esse pequeno grupo e seus professores que aquela aventura emocionante logo viraria uma série de eventos ainda piores, que acabaria, no final das contas, em uma tragédia de partir o coração que abalaria profundamente a escola deles. O que você vai ouvir é uma história tão perturbadora e assustadora que muitos não conseguem ouvi-la novamente. As famílias, ansiosas ou até despreocupadas, enviavam seus filhos todo ano para o IU, para a viagem, confiando na liderança da escola. Isso logo se tornaria o pior pesadelo de qualquer pai. Hoje, vou relatar os fatos de mais de 7 décadas atrás, em homenagem àqueles que perderiam suas vidas. Esta é a história comovente do desastre da montanha Dachstein. Bem-vindo ao Extreme. Em 15 de abril de 1954, um grupo de 10 estudantes e 3 professores de Heilbronn, Alemanha, partiu para uma aventura de caminhada ao redor do Hoher Dachstein. Hans Siller, professor de 40 anos com experiência em montanhismo, liderava o grupo. Ele estava acompanhado por Hans Werner Rupp e Christa Doris Vollmer, ambos professores de 24 anos da mesma escola. Eles planejavam levar o grupo de alunos de 14 a 16 anos para uma experiência memorável em uma das paisagens mais intocadas da Áustria. A proposta era expor os alunos a um novo ambiente que desafiasse suas habilidades, exigindo resolução de problemas e trabalho em equipe. Alguns dos adolescentes estavam animados com a oportunidade de testar suas habilidades ao ar livre, enquanto outros queriam ver se conseguiam reconhecer algumas das plantas e animais nativos. Um deles trouxe uma câmera esperando fotografar uma das regiões mais bonitas do país. Então, na manhã do dia 15, por volta das 6 horas da manhã, o grupo partiu da Escola Federal de Esportes de Obertron para seguir em direção à montanha. A viagem de carro até o início levou pouco mais de 1 hora, e assim que chegaram, foram recebidos pelo cheiro de terra fresca, vegetação úmida e flores desabrochando. Esse era um típico dia de primavera na Áustria, em um de seus locais mais magníficos, chamado de Cordilheira Dachstein, um nome sussurrado com reverência e respeito no mundo do montanhismo. Um lugar de beleza estonteante, onde o céu toca picos nevados e o ar puro promete aventura. Por séculos, essas montanhas que ficam na fronteira da Alta Áustria, Estíria e Salzburgo têm chamado exploradores, caminhantes e sonhadores. Aninhado nos Alpes austríacos, o maciço Dachstein tem de vias ferratas desafiadoras a prados alpinos serenos, sendo um verdadeiro parque de diversões para aventureiros. Mas por trás da fachada perfeita de cartão postal, existe uma realidade dura. O Dachstein é um lugar onde a linha entre o triunfo e a tragédia pode ser extremamente tênue. Os mesmos elementos que tornam essa paisagem tão cativante, as alturas imponentes, o clima imprevisível, o terreno implacável, podem se tornar mortais em um instante. As montanhas se destacam, com vários picos acima de 2.400 metros cheios de geleiras, campos de gelo e lagos pitorescos. Isso representa risco ao alpinista inexperiente, e as crianças estavam empolgadas para a aventura. O clima estava ameno e os professores suspeitavam de chuva. Naquela manhã, o primeiro sinal de perigo surgiu quando o diretor verificou a previsão do tempo. Ele imediatamente ficou preocupado, pois as notícias previam mais chuva do que o esperado e até mesmo a possibilidade de neve. Apesar de alertar os professores para cancelarem a caminhada, o grupo decidiu continuar com o plano, aparentemente ignorando qualquer ideia dos perigos que os aguardavam na montanha. Às 9h30, o grupo já avançava na caminhada e começara a chover. Os alunos começaram a duvidar da aventura, mas mais uma vez, Saylor argumentou que tudo ficaria bem e decidiu que a caminhada continuaria conforme o planejado. Apesar de usarem casacos, as roupas dos adolescentes não eram à prova de tempestade. No entanto, enquanto a chuva continuava caindo do céu, eles continuaram seguindo pela trilha, sem se deixarem abalar pela mudança no tempo.
As crianças seguiam felizes atrás de Sailor e de seus professores, absorvendo tudo o que o ambiente ao ar livre oferecia a eles. Para muitos, caminhar na chuva não era a pior forma de passar as férias de Páscoa, mas a resistência de seu líder em ouvir as autoridades logo os colocou em perigo. Eventualmente, o grupo chegou a um posto de controle no Parque Natural de Chundbegom. Nesse momento, já chovia há horas e o tempo só piorava. Moradores da região demonstraram preocupação ao ver tantas crianças subindo a montanha, um pequeno desvio nesse trem do caos. Quer mais histórias cruas e sem cortes? Participe do Extreme no Patreon. Te vejo na verdadeira fronteira extrema. Como diretor, eles ouviram a previsão e sabiam que o tempo podia piorar, então decidiram parar Sealer. Moradores tentaram convencer o líder do grupo a voltar com as crianças, já que estavam previstas neblina e neve para a tarde. O terreno montanhoso ficaria muito perigoso se eles fossem pegos na tempestade. O que você faria nessa situação? Professor, você faz trilha em outro país com 10 alunos enquanto moradores locais pedem para voltar. Bem, para Sealer, ele parecia estar confiante de que o grupo estava fora de perigo e decidiu continuar com a caminhada. Com cada hora que passava, o tempo continuava piorando. E no início da tarde, a neblina tomou conta e a temperatura começou a cair. A visibilidade deles começou a diminuir e a chuva já havia se transformado em neve leve. Com certeza, Sealer desistiria e decidiria que era melhor para as crianças voltarem para casa quando eles passassem por um grupo de engenheiros que trabalhavam no teleférico da região, não é? Mais uma vez, Sealer foi avisado de que eles poderiam estar em perigo, pois uma grande tempestade poderia atingir a área a qualquer momento, e aconselharam que voltassem para casa. Essa foi a terceira vez que Sealer e os outros professores ignoraram o conselho. Depois, questionaram por que Sealer e os outros professores não voltaram naquele momento. Quem já acompanha nossos vídeos sabe que nunca sai nada de bom disso. Quando você tenta ser mais esperto ou enganar a mãe natureza, normalmente você encontra uma força impossível antes de ser colocado em uma cova gelada. Após o grupo sumir pela trilha, fora do alcance dos trabalhadores, ninguém mais os viu naquele dia. O que aconteceu em seguida só pode ser descrito como uma das maiores tragédias da história da Áustria. Apesar de não sabermos ao certo o que ocorreu na montanha, podemos tentar refazer seus passos, imaginar o quão aterrorizante foi toda aquela provação. Quando a noite caiu sobre a montanha, o grupo de estudantes e professores não retornou desde a última vez em que foram vistos. O tempo piorou drasticamente e uma nevasca começou a cobrir o terreno rochoso com um grosso manto de neve. Alarmes soaram e a equipe de busca e resgate foi organizada rapidamente. Eles começaram a trabalhar, seguindo o grupo e tentando rastrear seus movimentos após o último local visto, além do teleférico. Mas o tempo piorou tanto que até mesmo os socorristas começaram a se perder em meio à neve espessa e foram forçados a recuar para dentro. Durante a noite, orações e velas foram acesas para as crianças e professores desaparecidos. Os pais ainda esperavam que o grupo tivesse achado abrigo na montanha para escapar do frio e das condições geladas. Pela manhã, cerca de 3 metros de neve haviam caído, tornando muito difícil cruzar a montanha e localizar os desaparecidos. A equipe procurou freneticamente pela montanha. Como o tempo não ajudava, isolaram a área onde os adolescentes foram vistos pela última vez. Ao tropeçarem na primeira pista, eles acharam um jornal e um saco de pão vazio no chão, perto do posto de controle Chundbegom. Essa descoberta levou os trabalhadores de busca e resgate a acreditar que o grupo de estudantes deve ter finalmente voltado, quando o tempo mudou drasticamente para pior. Mas se não voltaram ao início da trilha, foram para onde? Para os pais, o sumiço dos filhos seria insuportável. Foi como viver um terrível pesadelo, deixando-os em constante preocupação e desespero. As primeiras horas costumam ser de crescente inquietação quando o retorno esperado atrasa e não há contato. Essa preocupação rapidamente se transforma em pânico total quando percebem que algo deu terrivelmente errado.
A mente dos pais imagina os piores cenários, influenciada pelos perigos da natureza selvagem, como terrenos traiçoeiros e clima imprevisível. Eles podem ter imaginado seus filhos, determinados e corajosos, enfrentando a neve até os joelhos e o frio intenso, enquanto o medo tomava seus rostos. Os pais podem ter imaginado o pânico entre os adolescentes e o cansaço em seus rostos, enquanto a visibilidade caía para poucos metros na nevasca. Nessas cenas, os adultos talvez tenham acreditado que o professor tentou trazer o grupo de volta, mas talvez já fosse impossível saber qual caminho levava à segurança. A neve profunda e implacável tornava cada passo mais lento. As crianças, cansadas, com frio e molhadas, provavelmente se abraçavam enquanto os professores as confortavam. Talvez eles não acreditassem que a neve chegava aos torsos, com a hipotermia se aproximando como um ladrão. Alguns pais podem ter imaginado seus filhos buscando abrigo atrás de rochas ou sob galhos secos, tentando sobreviver à tempestade. Ao anoitecer, perdidos em um mundo branco, não havia mais para onde ir. Um a um poderiam ter caído, seus suspiros sumindo no ar frio antes da tempestade engoli-los totalmente. Esses horrores se repetiam nas mentes de mães e pais, visões que, infelizmente, chegaram muito perto da verdade. Agora sabemos que eles estavam errados sobre as decisões dos professores, mas os pais nunca perderam a esperança. As operações de busca e resgate continuaram por 3 dias, mas nenhum sinal do grupo foi encontrado. Isso foi até a neve começar a derreter e a realidade assustadora da situação se tornar aparente. O que começou como uma busca e resgate havia se transformado em uma missão de recuperação, à medida que a neve lentamente se transformava em poças de água na montanha. Os restos do grupo começaram a emergir do manto branco, um por um, apesar do clima rigoroso. 24 de abril. Os corpos de 8 estudantes e 3 professores foram encontrados, incluindo Willie Dengler, de 16 anos, Peter Lennon, de 15 anos, e Kurt Sees, de 14 anos. Apesar do tom sombrio, os restos de 2 crianças ainda estavam desaparecidos. Era fácil, nesse momento, ter esperança de que, de alguma forma, eles tinham conseguido sobreviver. Acho que qualquer centelha de esperança já é suficiente para justificar um milagre. Mas, infelizmente, não era para ser, e não havia nenhum lado positivo nesse trágico incidente. No fim do mês, mais de 400 trabalhadores estavam espalhados pela montanha, buscando incansavelmente os 2 últimos estudantes. O compromisso inabalável deles era evidente à medida que os dias se transformavam em semanas. Foram mais de 46 dias até encontrarem os restos mortais após o desaparecimento do grupo. No final, os 10 alunos e 3 professores foram declarados mortos, incluindo os 2 últimos adolescentes, tendo ficado presos na nevasca e soterrados sob a neve espessa. Enquanto removiam os restos do grupo da montanha, um por um, seus rostos congelados mostravam o quanto eles haviam sofrido em suas últimas horas. Essa notícia foi difícil de suportar para muitos. Como uma tragédia tão devastadora pôde acontecer? 2 coisas logo ficaram claras para as autoridades. Acreditam que, se as crianças usassem roupas mais grossas, talvez sobrevivessem mais tempo ao frio. Mas mais importante ainda, Siller deveria ter seguido o conselho dos moradores locais que o alertaram sobre a tempestade iminente que atingiria as montanhas. As autoridades sugerem que, se os estudantes estivessem vestidos com roupas adequadas para o inverno nas montanhas, os trabalhadores poderiam ter encontrado o grupo perdido antes que eles morressem. Na época, essa declaração só intensificou ainda mais a dor das famílias. Muitos se perguntaram se poderiam ter feito algo. Na verdade, essa é só a dura realidade do clima imprevisível em uma montanha perigosa. Isso poderia ter sido o fim da nossa história, deixando-nos imaginar as condições que o grupo enfrentou com o clima piorando. Mas encontrada ao lado do corpo de Dieter Steck, havia uma câmera que tirou fotos de toda a aventura, possivelmente até o fim. Essas fotografias oferecem um vislumbre dos momentos finais do grupo, trazendo um pouco de conforto para as famílias e para o público. Depois que as imagens foram reveladas, ficou rapidamente evidente o quanto de neve havia caído em um curto período de tempo.
Uma foto, em especial, mostra os adolescentes atravessando a neve, que já havia chegado até suas cinturas. A partir disso, podemos ver como a trilha havia se transformado em um manto de neve espessa, com vários metros de profundidade. Acredita-se que, após essa foto, o tempo piorou e a neve continuou caindo forte. E antes mesmo que percebessem, as chances de sobrevivência deles haviam despencado para quase zero. Simplesmente não havia nada que alguém pudesse ter feito para salvá-los, enquanto as autoridades continuavam trabalhando no caso. Também houve preocupações sobre a experiência e o treinamento do grupo. Apesar da experiência de Siller em montanhismo, talvez o grupo não tivesse preparo suficiente para enfrentar as condições extremas. A infeliz perda de vidas, todos aqueles anos atrás, teve um efeito significativo sobre como os trilheiros modernos encaram aventuras ousadas em nossa era atual. A tecnologia desempenha um papel substancial na segurança nas montanhas, proporcionando uma sensação de tranquilidade. Dispositivos de sistema de posicionamento global e telefones via satélite podem ser inestimáveis para navegação e comunicação em áreas remotas. Essas tecnologias não são infalíveis e devem ser usadas junto com habilidades tradicionais de navegação e bom conhecimento do terreno. Ainda assim, oferecem aos caminhantes uma opção segura caso enfrentem perigo grave ou uma nevasca. Assim como o grupo de Heilbronn, o desastre de Dachstein será sempre uma mancha sombria na história da Áustria. Pensar que uma perda de vidas sem precedentes como essa poderia ter sido evitada se os professores tivessem ouvido as muitas pessoas que os alertaram sobre a tempestade que se aproximava é realmente de partir o coração. Mas, acima de tudo, lembra como a Mãe Natureza pode ser implacável. As montanhas são um lugar onde preparação, respeito e uma boa dose de cautela não são apenas recomendados, mas essenciais para a sobrevivência. Como Simon Teng escreve, nas montanhas a morte não salta sobre você, ela meio que fica rondando atrás de você, seguindo seus passos. Neste dia em particular, a morte encontrou seu playground. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo. Seja ousado e viva com coragem.